Você já imaginou que a Bíblia guarda histórias de monstros, seres enigmáticos e criaturas celestiais que parecem saídas de um filme épico? Muitos não fazem ideia de que, além de falar sobre Deus, Jesus e redenção, ela também revela figuras como o Leviatã, um monstro marinho invencível, ou os misteriosos 24 anciãos que cercam o trono celestial. E não para por aí. Existem seres que desafiam a nossa lógica, como o Behemoth, uma criatura gigantesca, e até mesmo o intrigante Anjo da Morte. Mas aqui vai um choque de realidade. Esses personagens não estão lá por acaso. Eles carregam lições poderosas e mensagens profundas que podem transformar a forma como você vê a vida, o mundo espiritual e até o seu propósito. E se você acha que já ouviu tudo, prepare-se para ser surpreendido. Algumas dessas histórias podem até mudar a forma como você entende quem é Deus e o que Ele está fazendo. Então, se você quer mergulhar de verdade nos mistérios mais profundos das Escrituras, fique comigo até o final deste vídeo. Garanto que você vai terminar com uma nova perspectiva e, quem sabe, até algumas respostas para aquelas perguntas que você sempre teve, mas nunca encontrou quem explicasse. Vamos desvendar juntos esses mistérios. Os 24 anciãos, descritos em Apocalipse, são como um enigma que pulsa no coração das Escrituras. Imagine a cena. Figuras vestindo túnicas brancas, adornadas com coroas douradas, posicionadas ao redor do trono de Deus. Não é difícil sentir a magnitude dessa visão. Eles representam algo maior do que nós mesmos. Um retrato da igreja, do povo de Deus, redimido e glorificado. Quando olhamos para eles, percebemos um chamado implícito a viver como cidadãos do céu, mesmo estando na terra. Agora, o que torna tudo ainda mais fascinante é o debate que essa imagem desperta. São eles profetas? Anjos? Representantes das tribos de Israel? A verdade é que não há consenso, mas há algo que todos concordam. Sua presença ali exalta o plano perfeito de Deus. E pense nisso. Se Deus planejou os 24 anciãos com tamanha precisão, o que Ele pode estar arquitetando para você? Já parou para imaginar qual é o trono que Ele preparou na sua jornada? Por fim, vale refletir sobre o simbolismo das coroas. Não são apenas ornamentos, são troféus espirituais, entregues por uma vida de fidelidade. Talvez isso te inspire a pensar: o que você está construindo para a eternidade? Cada decisão conta, cada atitude reflete o tipo de coroa que você está moldando. E por falar em simbologia, isso me lembra outra visão intrigante, cheia de movimento e poder: as misteriosas rodas de Ezequiel. As rodas de Ezequiel são uma das visões mais curiosas da Bíblia, e não é à toa que tantos ficam intrigados. Imagine rodas dentro de rodas, repletas de olhos que tudo veem, girando em perfeita sincronia com os querubins. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas na verdade é uma declaração poderosa sobre o caráter de Deus, sua onisciência e seu domínio absoluto. É como se cada giro dissesse: eu vejo tudo, eu controlo tudo. Essas rodas também nos ensinam algo prático sobre a vida. Elas não se movem sozinhas, mas em harmonia com os querubins, indicando que há ordem no caos. Quando tudo parece girar fora de controle, pode ser um lembrete de que existe um plano maior, mesmo que você não o veja no momento. Pense em sua própria vida. Quais são as rodas que estão girando em sincronia com os planos de Deus? Às vezes, o que parece ser um atraso é, na verdade, uma parte do movimento perfeito. O mais impressionante é que os olhos das rodas revelam um Deus atento a cada detalhe. Não há escapatória para os seus olhos, e isso pode ser tanto uma fonte de consolo quanto um alerta. Como estamos vivendo sabendo que somos constantemente vistos? E falando em criações imensas e impressionantes, que tal explorarmos a figura majestosa do Behemoth, descrito no livro de Jó?
um verdadeiro monumento ao poder criativo de Deus. O Behemoth, descrito no livro de Jó, é uma figura que desperta tanto curiosidade quanto admiração. Imagine um ser colossal, com músculos de ferro e ossos como barras de bronze. Alguns estudiosos dizem que ele pode ser um hipopótamo ou um elefante, enquanto outros acreditam que é um animal extinto, algo que talvez nunca possamos comprovar. O que importa mesmo é o que ele simboliza, o poder criador de Deus, que não conhece limites. Quando pensamos no Behemoth, somos levados a refletir sobre a grandeza do que está ao nosso redor. Desde os maiores animais até os menores detalhes da criação, tudo aponta para um Criador incomparável. Já reparou em como o mundo natural nos ensina lições profundas? Se o Behemoth, tão gigantesco e imponente, foi feito para ser uma criatura submissa à vontade de Deus, onde isso nos deixa como humanos que às vezes resistimos tanto. Além disso, o Behemoth nos lembra que existem forças na criação que vão muito além do nosso entendimento. Ele é um convite para aceitar nossa pequenez e confiar em um Deus soberano. E se achou essa criatura impressionante, espere até ouvir sobre o Leviatã, o monstruoso rei dos mares que Jó também descreve. Prepare-se, pois ele leva o conceito de poder e mistério a outro nível. O Leviatã é, sem dúvida, um dos monstros mais fascinantes da Bíblia. Descrito como um ser indomável que reina nas profundezas dos mares, ele é muito mais do que um animal. Com escamas impenetráveis e um sopro que parece fogo, ele encarna o poder soberano de Deus sobre a criação e o caos. No livro de Jó, Deus usa o Leviatã como um exemplo claro de que não há força que ele não possa controlar. Há algo quase assustador sobre o Leviatã, mas também profundamente inspirador. Ele nos desafia a enxergar que nem tudo no mundo está sob o nosso domínio. Às vezes, enfrentamos leviatãs na vida, problemas tão gigantescos que parecem invencíveis. E é aí que Jó nos ensina uma lição valiosa. Não precisamos entender tudo, mas podemos confiar em Deus, que controla até as criaturas mais ferozes. Já pensou em entregar seus medos a esse Deus? Porém, a imagem do Leviatã não é apenas de destruição, mas de equilíbrio. Ele nos lembra que até o caos tem um propósito nas mãos do Criador. Assim como o Behemoth mostrou o poder de Deus na terra, o Leviatã demonstra seu domínio nos mares. E se você achou essas figuras impressionantes, espere para conhecer os guardiões mais enigmáticos da Bíblia, os querubins. Essas criaturas são mais do que simples anjos, são símbolos vivos do poder e da santidade divina. Os querubins são mais do que figuras celestiais. Eles são verdadeiros guardiões da santidade divina. Desde sua aparição no Jardim do Éden, protegendo o caminho para a árvore da vida, até seu papel no design da Arca da Aliança, essas criaturas demonstram a pureza e a majestade de Deus. Com asas imponentes e presenças que inspiram reverência, eles não apenas guardam, mas também representam a glória do Altíssimo. No livro de Ezequiel, os querubins aparecem em visões que deixam qualquer um perplexo. Seus rostos múltiplos e movimentos sincronizados com as misteriosas rodas são um lembrete visual de que Deus é muito maior do que nossa imaginação pode conceber. Agora pense. Se esses seres tão magníficos estão sempre na presença de Deus, qual é o privilégio que temos ao nos aproximarmos dele em oração? É uma chance de estar diante do mesmo Deus que eles servem. E o mais intrigante é que os querubins são símbolos vivos de adoração e proteção divina. Eles nos lembram que Deus está sempre em ação, guardando seu povo e sua glória. Falando em adoração, há outro tipo de ser celestial que eleva a ideia de louvor ao extremo, os serafins, com suas 6 asas e cânticos eternos. Vamos explorar essa visão de puro êxtase espiritual. Os serafins são criaturas celestiais que parecem estar envoltas em um brilho de glória divina.
Com 6 asas e uma função exclusiva, eles aparecem na visão de Isaías como seres dedicados à adoração ininterrupta. Imagine o impacto dessa cena. Vozes poderosas ecoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Uma proclamação tão intensa que as portas do templo tremem. É impossível não sentir a magnitude desse momento. Essas criaturas nos ensinam algo profundo sobre a pureza e a santidade de Deus. 2 pares de asas cobrem seus rostos e pés, enquanto o terceiro os mantém em movimento. Isso nos lembra que até mesmo seres tão elevados reconhecem a santidade de Deus com reverência. E que papel incrível eles desempenham, inspirando-nos a refletir. Como está o nosso coração de adoração? Estamos nos dedicando a louvar a Deus com a mesma intensidade? Além disso, o toque dos serafins muda vidas, como aconteceu com Isaías. Uma brasa viva purificou seus lábios, simbolizando que Deus transforma aqueles que se aproximam dele em humildade. Talvez isso te inspire a buscar momentos de purificação espiritual. E falando em seres que mudam o curso da história, vamos mergulhar na figura enigmática de Melquisedeque, um sacerdote e rei que transcende o tempo. Melquisedeque é uma das figuras mais misteriosas da Bíblia, aparecendo de forma quase inesperada no encontro com Abraão. Ele era, ao mesmo tempo, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, algo raro e profundamente simbólico. Sem genealogia registrada, sua presença aponta para algo muito maior, uma prefiguração de Jesus, o eterno sacerdote-rei. Pense nisso, um personagem que transcende o tempo, oferecendo pão e vinho como um prenúncio da nova aliança. O que torna Melquisedeque ainda mais intrigante é como ele desaparece tão rapidamente quanto surge. Apenas algumas linhas bastaram para deixar um impacto teológico imenso. Ele nos lembra que, às vezes, as maiores lições vêm em momentos breves, mas marcantes. Assim como Abraão, somos convidados a reconhecer as manifestações de Deus em nossas vidas, mesmo quando não as entendemos plenamente. Já teve um encontro que mudou tudo? Talvez esse seja o tipo de momento que Melquisedeque representa. E há algo profundamente encorajador em sua história. Ele nos mostra que Deus tem maneiras únicas de providenciar sacerdócio e realeza. Assim como Melquisedeque prefigurou Cristo, somos chamados a ver a presença de Deus nas coisas mais inesperadas. E por falar em inesperado, prepare-se para conhecer uma das figuras mais sombrias e marcantes da Bíblia, o anjo da morte, aquele que trouxe o juízo de Deus ao Egito. O anjo da morte é uma das figuras mais impactantes da Bíblia, conhecido principalmente por sua atuação na última praga do Egito. Imagine a noite escura, o silêncio pesado e a expectativa das famílias israelitas enquanto o sangue nos umbrais das portas as protegia. Esse ser não é apenas uma figura de julgamento, mas uma demonstração direta do poder de Deus e da seriedade de suas promessas. Não há como ignorar. Quando Deus fala, até os monstros mais terríveis obedecem. Esse episódio nos lembra algo crucial. Deus é tanto amoroso quanto justo. O anjo da morte não agiu por conta própria, mas cumpriu uma ordem divina, deixando claro que o pecado e a rebeldia têm consequências reais. Já pensou nas áreas da sua vida que talvez precisem de proteção no umbral? Assim como o sangue do Cordeiro protegeu as casas israelitas, o sacrifício de Jesus é o que nos protege hoje do juízo final. O mais marcante é que o anjo da morte não é o fim da história, mas o início de uma libertação. Ele abre o caminho para o êxodo, a jornada de Israel rumo à liberdade. Esse ciclo de juízo e redenção nos prepara para refletir sobre outra figura que também experimentou a queda, Lúcifer, o anjo mais belo que se transformou no adversário de Deus.
Lúcifer é uma das figuras mais paradoxais da Bíblia, criado como o anjo mais belo e brilhante, mas transformado no maior inimigo de Deus. Sua história é um lembrete poderoso de que o orgulho pode destruir até mesmo o mais exaltado dos seres. Imagina o contraste: alguém que caminhava na presença divina, envolto em luz e glória, sendo lançado à escuridão eterna. Isso nos ensina que ninguém está imune às consequências de suas escolhas. O orgulho de Lúcifer o levou a desejar algo impossível: ser igual a Deus. Ele não aceitou seu lugar na criação, e essa rebelião desencadeou uma guerra cósmica que reverbera até hoje. Na vida cotidiana, também enfrentamos momentos de escolha entre a humildade e o orgulho. Será que estamos reconhecendo nossa dependência de Deus ou estamos tentando controlar tudo por conta própria? Essa reflexão pode mudar a maneira como enxergamos nossas atitudes. Lúcifer nos alerta sobre o perigo de subestimar a força do pecado, mas também nos lembra que Deus é soberano e nunca perde o controle. Mesmo em sua queda, Lúcifer não escapou do plano divino. E por falar em forças malignas, vale a pena explorar mais a fundo o papel dos demônios, os seguidores de Lúcifer, que continuam sua oposição a Deus e à humanidade até hoje. Os demônios são apresentados na Bíblia como espíritos malignos que seguem Lúcifer em sua rebelião contra Deus. Eles se opõem à imagem divina no ser humano, buscando corromper, enganar e destruir. É assustador pensar que essas forças invisíveis operam no mundo, mas a boa notícia é que seu poder é limitado. Não podem tocar naqueles que estão protegidos por Deus. E mais importante, não importa o quanto tentem, eles nunca vencerão. Esses seres nos ensinam sobre a realidade de uma batalha espiritual constante. Muitas vezes, seus ataques vêm disfarçados, como dúvidas, tentações ou conflitos que parecem simples. Já reparou como certas situações parecem te afastar de Deus? Reconhecer que esses momentos podem ser influenciados por forças espirituais é o primeiro passo para vencê-los. E como? A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros cristãos são armas poderosas contra essas forças. No entanto, não há motivo para pânico. A vitória já foi garantida por Jesus, que triunfou sobre os demônios na cruz. Eles podem rugir como monstros ferozes, mas estão acorrentados pela autoridade de Deus. Essa verdade nos dá segurança e nos prepara para viver em liberdade espiritual. E agora, depois de passar por esses 10 seres misteriosos, você verá como tudo isso se conecta em um panorama impressionante da Bíblia. Depois de explorar os 10 seres mais misteriosos da Bíblia, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Cada um desses personagens nos desafia a enxergar o mundo espiritual de forma mais profunda e a refletir sobre nossa própria relação com Deus. Será que você está vivendo com a consciência de que há mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar? E mais importante, o que essas histórias dizem sobre o seu papel nesse grande plano divino? Agora, eu te desafio. Como você pode aplicar isso na sua vida hoje? Que passos você pode dar para se conectar mais com o Criador, entender seus mistérios e viver de forma alinhada com sua vontade? Não deixe que essas histórias sejam apenas curiosidades. Use-as como inspiração para buscar mais, crescer mais e ser mais. Se você quer continuar aprendendo e descobrindo os segredos das Escrituras, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que vai transformar sua forma de enxergar a fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer essas histórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e transformação.